presença, nós nos colocamos, Senhor, nessa hora diante de Ti, e meu Deus, a voz que nós queremos ouvir, meu Deus, é a Tua voz, Pai. Então fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, meu Deus, para essa palavra, para essa verdade, Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos viver os Teus milagres, viver as Tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. E assim eu oro, abençoando cada uma dessas vidas e pedindo, assim como nós cantávamos há pouco, move, Espírito de Deus, que o Teu Espírito Santo se mova no nosso meio. Fale aos corações, opere os milagres em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 37, deixa aberto aí, eu já vou ler, deixa eu só fazer uma breve explicação hoje. Hoje eu quero pregar a respeito, até do propósito que nós estamos fazendo aqui, que daqui a pouco mais eu quero orar, para que Deus venha curar, venha operar os milagres, como eu já falei, assim como de manhã foi um show de milagres aqui, eu creio que agora à noite não será diferente, Deus vai operar poderosamente no nosso meio, e eu quero pregar então sobre a cura divina. Meu irmão, Deus continua curando hoje como curou no passado. A Bíblia diz que Ele não mudou, que Ele é o mesmo, que Ele continua realizando os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas. E hoje eu quero pregar aqui, repito, sobre cura divina, mas mais especificamente sobre um aspecto da própria doença, da própria dor, da própria enfermidade, como logo você vai entender. Mas nós precisamos, e eu quero já começar falando isso, nós precisamos tomar um cuidado para não colocar todas as coisas no mesmo balaio. E por favor, eu espero que você entenda o que eu quero dizer com isso. Porque hoje eu quero abordar, e nós vamos ver isso, a doença, se é que eu posso chamar assim, mais num aspecto espiritual do que natural. Só que nós não podemos ignorar o fato que nós vivemos ao mesmo tempo num mundo material e físico e ao mesmo tempo num mundo espiritual. O mundo espiritual nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar, mas ele está tão atuante ao nosso redor quanto o mundo material e físico. Amém? E não é assim, não, pastor, agora eu estou no natural. Não, agora eu estou assim numa oração, envolvido com Deus. Então agora eu estou assim no mundo espiritual. Não, meu irmão, quando você está trabalhando, você está convivendo no mundo espiritual, quando você está em casa, quando você está dormindo, quando você está fazendo qualquer coisa, nós estamos ao mesmo tempo, porque nós não somos apenas um ser carnal, natural, nós também somos um ser espiritual. Amém? E isso é importante. E por que eu quero falar isso? Nós vamos estudar, nós vamos ver, nós vamos ter esse entendimento, mas eu preciso lembrar que assim como no mundo espiritual existem leis espirituais, no mundo natural também existem leis naturais. Se eu quebro as leis espirituais, eu vou ter consequências. Se eu quebro as leis naturais, da mesma forma, eu vou ter consequências, tá? Então, e por que eu quero falar isso? E já começar abordando isso? Porque o nosso corpo, ele não é só espiritual, ele também é natural. E existem leis, existem regras. A Bíblia nos ensina o princípio, está lá em Gálatas 6:7, não erreis. Tudo que o homem planta, isso ele colherá. A Bíblia está ensinando para nós o princípio de causa e consequência. Amém? Então, eu quero explicar por que eu estou falando isso. Porque a doença é algo espiritual, como nós logo vamos ver, precisamos nos levantar contra ela e expulsar ela da nossa vida? Sim. Claro que sim, mas por outro lado, nós precisamos entender que há leis naturais. Se eu planto algo, é aquilo que eu vou colher. Para te dar um exemplo daquilo que eu estou falando,
eu já ouvi essa teoria de outros, tá? Mas esses dias atrás um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, fui no médico, o médico olhou para mim, viu meus exames, viu que tá tudo ruim, tudo mal lá nos meus exames. Então, ele pegou lá e era uma médica, na verdade, e a médica disse para mim, olha, seu fulano de tal, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro, não pode comer isso mais. Pastor, foi falando um monte de coisa que eu não posso comer. Pastor, eu olhei para ela e eu disse assim, a Bíblia diz que tudo que vende no mercado eu posso comer, então eu não vou cumprir isso aí não, porque eu posso comer de tudo que vem no mercado. Eu falei para ele, verdade, irmão, a Bíblia diz que tudo que vem no mercado a gente pode comer e não precisa nem perguntar, né? Eu falei assim, só que não precisa comer o mercado inteiro. Amém, igreja? Verdade não é? Você pode comer de tudo, mas se você comer o mercado inteiro, vai ter consequência? Vai. Aí, meu irmão, eu sou alguém sedentário. Deus me deu uma máquina poderosíssima, que é o meu corpo. Meu irmão, não tem câmera nesse mundo que seja tão boa, tão eficiente quanto a nossa visão. Eles não conseguiram inventar até hoje, com toda a tecnologia. Eles não conseguiram inventar um processador que seja tão rápido quanto o nosso cérebro. A capacidade de processamento que o nosso cérebro tem. Meu irmão, eles não conseguiram inventar um robô que faça alguma coisa que tenha uma coordenação motora tão boa quanto a nossa. E assim vai, só para lhe dar poucos exemplos. O ser humano é uma máquina de última geração, se é que a gente pode chamar assim, né? É algo fenomenal que Deus nos deu. E como é que a gente está tratando isso? Porque vamos lembrar, o nosso corpo, diz a Bíblia, pertence a Deus, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Meu corpo não é meu, Deus me emprestou. Como é que eu estou cuidando dele? Aí eu sou sedentário, aí eu abuso do açúcar, aí eu abuso da carne vermelha, eu abuso sei lá do que mais, da gordura, aí do sal ou qualquer outra coisa, daqui a pouco meu colesterol, daqui a pouco minha pressão, daqui a pouco, você está entendendo em nome de Jesus? Aí eu digo, está amarrado, diabo! De que diabo você está falando? Aí tem que perguntar. Verdade não é? De qual demônio que você está falando? Aí tem que explicar melhor essa questão. Aí eu estou lá, muito acima do meu peso. Meu irmão, Deus me fez com 1,70 m. Eu posso engordar o quanto for, eu vou continuar tendo 1,70 m. Os meus ossos não vão crescer comigo. Os meus ossos foram criados por Deus para aguentar um peso parecido com o meu, um pouco menos, de preferência, né? Mas aí eu coloco muito peso, vai começar a forçar toda a minha estrutura. Você está entendendo? Aí daqui a pouco eu estou com um problema de saúde. Eu digo, está amarrado, diabo. Eu estou quebrando leis naturais. Tá? E por que eu estou falando isso? Repito mais uma vez, porque a gente precisa entender que existem as coisas naturais, e se eu quebrar os princípios naturais, eu vou sofrer consequências, e existem os princípios espirituais, que se eu também quebrar eles, eu também vou ter consequência. Tá? Hoje, como eu disse, eu quero abordar, porque, entenda bem, quando o pastor fala aqui de plantar e colher, de causa e consequência, quando o pastor fala aqui que se você for sedentário, se você se alimentar errado, se você não dormir como deveria, isso é uma causa que vai trazer como consequência a doença, meu irmão, não precisa ser crente para entender isso. Não precisa nem ser crente para falar isso. É muito fácil da gente entender. Sabe por que é fácil da gente entender? Porque eu estou falando de algo natural. Eu estou falando de algo no nosso dia a dia, algo que o nosso raciocínio humano explica, algo que a nossa razão entende com facilidade. E aí a tendência é sempre a gente olhar para a doença
com o olhar natural. E apesar, e por isso que eu estou fazendo esse contraponto, e apesar de existir as regras naturais que a gente tem que respeitar, por outro lado, existem princípios espirituais. E é sobre isso que eu quero ver com vocês melhor, tá bom? Tudo isso para fazer o pano de fundo aí, para a gente não errar o caminho, para a gente entender bem a mensagem de hoje. Vamos lá, Lucas 4, 37. Diz assim, falando de Jesus. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se, melhor dizendo, Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, para a sogra do Pedro, repreendeu quem? A febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, o que acontecia? Os curava. Até aí suficiente para nós. Então a Bíblia diz que Jesus está lá ensinando na sinagoga, acaba o culto. Eu fico imaginando Pedro dizer, ô Jesus, vamos almoçar lá em casa hoje? Opa, vamos! E foi todo mundo lá para a casa do Pedro. Chegou lá, vocês sabem diferenciar o que está escrito da minha imaginação, né? Essa altura do campeonato, né? Eu estou falando, eu estou colocando as entrelinhas, imaginando a cena, que eu acho que é um ótimo exercício para a gente entender o que a Bíblia diz. Então eles chegam lá e tal, e não sei o quê, e o Pedro já está acendendo fogo, né? Do carvão lá para fazer o churrasco, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco a esposa do Pedro chega assim e diz, ai Jesus, ó, o senhor até me desculpe, que a minha mãe ela não está ajudando aqui, que ela não está muito boa hoje. E alguém roga por ela, diz assim, ai Jesus, aproveitando que o senhor está aqui, bem que o senhor podia orar por ela, né? Você está entendendo? E aí Jesus diz, opa, mas para agora, cadê ela? Ah, ela está ali. E Jesus vai até lá. Aí a Bíblia diz assim, Jesus inclinando-se a ela, se dirige não a ela, se dirige à febre, e repreende-a. Olha só, não é a minha área, tá? Eu não sou da área da saúde. Então, você dá um descontinho para mim. Mas vamos supor que se a gente chamasse aqui hoje um médico e perguntasse para ele assim, doutor, doutora, você poderia explicar para nós aqui, por favor, o que é uma febre? Reforço a ressalva, tá? Não sou médico, não sou da área, não estou falando com propriedade, mas imagino, pelo conhecimento geral, que ele falaria alguma coisa parecida comigo. Aí vocês veem se eu estou certo ou não. Eu acho que ele falaria assim, olha, a febre é uma reação do organismo, uma reação do corpo. Quando há alguma inflamação no corpo, alguma infecção, quando há ali algum vírus até mesmo atacando o corpo, alguma coisa assim, então o corpo, para se defender, né, ele eleva ali a temperatura e tal, e é uma reação do organismo. Bom, acho que é mais ou menos por aí, irmã Alessandra, que é da área da saúde. Estou mais ou menos no caminho? Então, pelo menos passei perto, né? Então, eu acredito que ele falaria isso. Bom, então a gente poderia, em poucas palavras, definir a febre como uma reação do organismo. Tá? Guarda essa informação. Guarda ela, a gente já vai usar ela. Vamos supor, e vai o meu velho e bom exemplo, né? Sempre sobra para o pedestal aqui. Vamos supor
que acaba o culto, eu digo para vocês, pessoal, Deus abençoe, boa noite, vamos na paz, um ótimo domingo. Não estou acabando, tá? Não vai embora. Mas só um exemplo. Deus abençoe e tal. Aí você está bem indo embora, cumprimentando os irmãos, aquela coisa toda. Aí o pastor vai vir aqui para esse lado e dá um tropeção aqui nesse pedestal. Aí eu viro para o pedestal e digo assim, mas você é brincadeira, hein? Tem que ficar no meu caminho, eu tropecei em você, você está no lugar errado, rapaz, você tem que ir para o teu lugarzinho mais no cantinho ali, brincadeira, quase me derrubou. Alguém ia achar isso normal? Eu acho que muitos iam dizer, tadinho do pastor. Verdade ou não é? Ia dizer, rapaz, o pessoal fala que pastor sofre, eu não sabia que era tanto, olha lá como é que ficou, né? Alguém ia dizer, chama o hospício, que ele não está bem. Você está entendendo? Né? Agora, vamos supor, eu dei esse exemplo no culto de manhã, e foi engraçado que no culto de manhã tinha um cachorro sentado bem na porta ali, ó. Bem na porta da igreja. Eu falei, vai o totó menos de exemplo. Aí vamos supor que da mesma forma eu acabo com Deus abençoe, tchau pessoal e tal. E aí as pessoas estão, né, se cumprimentando, aquela coisa toda para ir embora. Aí o pastor vai sair pela porta, tá o cachorro parado ali bem na porta. E da mesma forma eu olho para o cachorro e digo assim, ei, passa, vai ficar na porta da igreja, brincadeira, seu purguento, sai para lá. E tal, e o cachorro vai embora. Alguém vai chamar o hospício? E chamar de louco? Eu sei que alguns assim, que amam os animais, vai dizer assim, ai, pra que isso? Né? Que grosso, tadinho do cachorro, e não sei o que mais, e não sei o que. Tá. Mas no máximo, é isso. Mas ninguém vai dizer assim, que eu tô louco. Mas por que se eu dou uma bronca nesse pedestal, você diz que eu estou louco? E se eu dou uma bronca no cachorro, você não diz que eu estou louco? Por quê? Obviamente, porque isso aqui é um ser inanimado. É um ser não, né? Mas, enfim, é inanimado. Isso aqui não tem vida. Isso aqui não tem personalidade. Não tem um raciocínio, não tem a capacidade de me ouvir, me entender e fazer qualquer coisa que seja. Já um cachorro, claro, não é um ser humano, não tem a capacidade do ser humano, etc. Mas é um organismo vivo, é um ser animado, que tem um raciocínio, que tem uma personalidade, que tem uma mente, que tem a capacidade de me entender, por mais que ele não entenda as minhas palavras, o que é que eu estou falando, mas ele entende o meu tom de voz. Ele entende o meu gesticular. E quando eu estou lá dizendo, passa, vai, ele olha para mim e diz, deu ruim, melhor eu ir embora. Ele enfia o rabinho entre as pernas e vaza. Vamos voltar lá para a definição da febre? Segundo a medicina, uma reação do organismo. Logo, não tem uma vida própria. Por mais que seja a reação de um organismo, mas ela não tem uma vida própria. Ela não tem uma personalidade, não tem uma mente pensante, não tem nada disso. Você está entendendo? E aí é que está, que muitas vezes a gente olha para uma febre ou para qualquer outra doença, segundo os olhos naturais, segundo a explicação médica. E eu não estou dizendo que a explicação médica está errada, ela está corretíssima no aspecto natural. Está entendendo? Mas a Bíblia diz que Jesus se inclina para a sogra do Pedro e ele repreende, dá uma bronca. Repreender não é isso? Na sogra do Pedro, ele vira para a sogra do Pedro e diz, mas você também fica tomando gelado, lava o cabelo e sai no vento, você não se cuida também, por isso que está aí a doente. É isso que Jesus fala? Repreende ela? Não. Jesus se volta a ela, mas Jesus fala
com a doença ou com a febre que está nela e dá uma bronca na febre. Febre, o que você está fazendo aí? Febre, você vai sair daí. Gente, e alguém que está olhando, eu fico imaginando alguém da área da saúde que está lá, e vai dizer assim, esse pessoal não estuda. E depois vem fazer um absurdo desse. Não, não pode, não é assim que funciona, não adianta você querer falar com uma febre. Só que sabe o que acontece? A questão aqui não é Jesus falando com a febre. A questão é que a febre obedece. Não é verdade? Porque a Bíblia diz, olha só, vamos voltar ali, diz assim, ó, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E o que acontece? E esta quem? A febre a deixou, tanto é que continua dizendo, e ela, agora a sogra, levantou-se logo e servia-os. Então, quando Jesus dá uma bronca na febre, a febre olha e diz, ih, rapaz, vou ter que ir embora. Aí eu fico imaginando a febre pegando as trouxinhas dela, pegando a mochilinha dela e falou, fui. Ou como diriam os mais novos, vazei, né? E foi embora, e saiu. Olha só, não diz que Jesus tirou a febre do Pedro. E aí alguém pode dizer assim, pastor, mas isso aí foi o jeito que alguém escreveu. Você sabe quem escreveu isso aqui? Foi um médico. Amém? Quem registrou isso aqui na Bíblia foi um médico. Não, ninguém pode alegar assim, não, era alguém que não entendia nada, por isso escreveu dessa forma. Não, meu irmão. Alguém extremamente técnico, tanto na sua escrita, quanto na sua profissão, que escreveu isso aqui. E não diz que a febre deixou, não diz que Jesus tirou a febre, porque olha só, essa caneta é um ser inanimado, ele está aqui, eu venho aqui, pego ele daqui e coloco ele para cá. E alguém vai dizer, aquela caneta foi tirada dali. E para isso ela não precisa ter vida. Agora, se essa caneta se levantar, sair daqui para lá, aí alguém vai poder dizer, a caneta saiu, a caneta deixou o púlpito. Você está entendendo? Então, como que eu posso dizer assim que não há uma vida, que não há uma personalidade por trás daquilo? Amém? É isso que eu e você precisamos entender. Jesus, então, repreende ela e ela sai. Você quer ver um outro caso? Lá em 2 Reis, capítulo 4, capítulo 5, melhor dizendo, a Bíblia fala do Naamã, que era um homem leproso. O que causa lepra, hoje se sabe, é uma bactéria. E ele, então, ficou leproso. De alguma forma, aquela bactéria entrou em contato com ele, entrou no organismo dele, aquela doença foi se desenvolvendo, aquela bactéria foi crescendo, criando ali aquelas feridas e tal, e ele está num estado complicado. Não havia cura. Para tentar tornar uma história bastante grande, curta, vai até o Eliseu. O Eliseu diz para ele, mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Ele fica bravo, que é isso, que absurdo, aquela coisa toda. No fim, se arrepende, por causa da palavra de um servo, e volta. Vai lá para o rio Jordão. Chega lá no rio Jordão, ele está leproso. Então ele chega lá e ele dá um mergulho. Ele mergulha leproso, sai da água, leproso. Mergulha a segunda vez, sai da água leproso. A terceira vez, sai da água leproso. Quarta, quinta, sexta. Na 7ª vez ele mergulha leproso. O que acontece? Sai da água limpo, curado, sem a lepra. Como a Bíblia descreve, com a pele de uma criança, né? Muitos invejam esse milagre. Gostaria também de vivê-lo, né?
mas com a pele de um menino, de uma criança. Pele lisinha, pele sem nenhum ferimento, pele sem nada, completamente restaurada. Bom, se a gente for tentar explicar isso com a razão, é difícil. Por isso que é um milagre. Milagre é aquilo que não se explica, né? Mas se a gente fizer uma força ainda maior, vamos lá. O homem entra na água leproso, com uma bactéria no seu corpo, no seu organismo, especial na sua pele. Mergulha, sai da água sem a lepra. Logo, a lógica, o nosso raciocínio, remete que a lepra ficou aonde? Lá na água, lá no Rio Jordão. Sim? Ele sai da água, feliz da vida, imagina ele abraçando os servos, a comitiva que foi com ele, glória a Deus, olha aí, Deus fez um milagre e tal, aquela coisa toda, aquela alegria, e o Rio Jordão está correndo. Ó a lepra, rio abaixo. Amém? Pego a comitiva, vamos agora voltar lá no Eliseu, contar para ele e honrá-lo, presenteá-lo e tal por aquilo que ele fez. Pega toda aquela comitiva, vai até a casa de Eliseu, não sei onde é que fica, não sei quanto tempo é de viagem. E a lepra está indo embora. Está indo embora. Chega lá, oh, olha aí que Deus fez, olha, trouxe aqui um monte de presente para você. Eliseu diz, não quero nada disso. Então, me dá um pouco de terra, porque eu reconheço que o Deus de Israel, que é o verdadeiro Senhor, e eu vou servir a Ele, aquela coisa toda e tal. E passa ali um tempo, ali não sei quanto tempo, chega um momento, se despede, eu vou embora, tchau, tchau, tal, e está seguindo viagem. Quando começa a seguir viagem, gente, essa altura a lepra está longe. O Gease, servo do Eliseu, diz assim, não, que isso, cara rico desse, com um monte de coisa legal para dar de presente para nós. O Eliseu não quis nada, o Eliseu foi bobo, mas eu não vou ser. Esperou ele tomar uma certa distância, correu até ele, chegou lá e disse, então, veio com uma conversinha fiada, chegou uns viajantes lá agora e tal, não tem aí alguma coisa, não é para nós, né, para os viajantes, tadinho deles, e tal. E aí, o Naamã, né, dá até muito mais do que ele havia pedido, de uma tal forma que ele mesmo não consegue carregar sozinho. Naamã diz, olha, esses dois servos vão ficar para trás para te ajudar a carregar, depois eles nos alcançam. Gease volta com eles, e eu fico imaginando os servos dizendo assim, olha, vamos ali para a casa do Eliseu, não vamos colocar lá não, vamos aqui nesse outro lugar, aqui, eu acho que aqui é melhor. E ele leva lá para algum local qualquer e esconde essas coisas lá. Os dois servos vão embora e o Gease volta até um tal Eliseu, com a maior cara de pau, disfarçando. Quando ele chega lá, acontece o seguinte, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 25. Segundo livro de Reis, 5, 25. Diz assim a Bíblia, ó. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. Eliseu está diante, Gease está diante de Eliseu. E disse-lhe Eliseu, de onde vens, Gease? E disse, teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. O Eliseu está dando chance, oportunidade para ele se arrepender, para ele confessar o que fez. Eliseu, Gease, aonde você estava? Quem? Eu? Não fui lugar nenhum, tá por aqui, o senhor não me viu, estava por aí. Dando um João sem braço. E aí o que acontece? 26. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele como leproso,
branco como a neve. Não só leproso, mas num estágio muito avançado daquela doença. Agora, a nossa lógica, lembra da lepra lá? Onde que ela está? Gente, já está longe. Quilômetros de distância. Será que quando Eliseu fala, aquela bactéria ouve, opa, e nada rio acima, né? E pega lá um cavalo, sei lá, e vai lá? Obviamente que não. Nem a mente mais, né? Mais aí, com uma imaginação mais forte, não conseguiria imaginar um troço desse. O Eliseu não diz você vai ficar leproso. O Eliseu diz a lepra de Naamã. Aquela mesma que estava nele vai entrar agora em você. E a lepra então entra nele. Meu irmão, como pode uma bactéria ter uma mente pensante? Como pode uma bactéria obedecer uma ordem? Como pode uma bactéria se teletransportar para o Gease? Obviamente que o que causa a lepra, humanamente falando, é uma bactéria? Sim. Mas é muito claro que havia uma vida por trás, uma personalidade, uma mente pensante que foi capaz de ouvir o que Eliseu disse e dizer: opa, vou entrar. E não só entrar, mas provocar um estado avançado daquela doença. Se Jesus se dirige a uma febre, dá uma bronca nela, e ela sai, e ela decide sair, aqui nós estamos vendo alguém que está dando uma ordem, não é isso? Uma palavra de juízo sobre a vida de Gease, e aquela doença, diferente da febre no aspecto humano falando, amém, uma bactéria, uma reação do organismo, mas da mesma forma as duas têm uma vida e aquele mal entra nele então e, repito, causa um processo ali bastante avançado. E nós precisamos olhar a doença, meu irmão, não apenas como um aspecto natural. Ai, pastor, eu tenho uma dor aqui. Ah, né, pastor, mas a idade chega, né? Bom, claro. Existem leis naturais, lembra que eu falava há pouco? Uma delas é que enquanto o nosso corpo vai envelhecendo, ele vai ficando mais frágil. Isso é lógico. Amém? Fora uma intervenção divina, é lógico que alguém de 20 anos tem muito mais força física do que alguém de 40, 50, 60. É lógico que por uma questão natural, alguém de 20 anos costuma ter uma saúde muito melhor do que alguém de 60, 70 anos. Amém, igreja? Agora, o grande problema é quando eu coloco tudo no mesmo balaio. E aí, qualquer ataque do diabo, eu procuro uma explicação humana. Você está entendendo? Qualquer coisa eu digo assim, não, isso é da idade. E o demônio está lá dando risada, é isso aí mesmo, da idade. Deixa eu trabalhar tranquilo, em paz. Porque aí eu não consigo enxergar dessa forma para me dirigir àquilo e dizer, ei, você vai sair do meu corpo, em nome de Jesus. Eu estou te repreendendo, eu estou te dando uma bronca. Você vai embora daí. Amém, igreja? E é isso que nós precisamos entender. Ah, pastor, é um caroço não tem vida. A febre não tinha. Você está entendendo? A bactéria, por mais que tenha uma vida, seja um organismo vivo, obviamente não tem uma mente pensante. Não tem uma personalidade. Você está entendendo? Por quê? Porque a Bíblia está mostrando para nós que a doença tem também um aspecto espiritual. E eu preciso entender isso, tá? Pastor,
eu tenho uma dor, uma enfermidade, um mal, mas eu preciso ser sincero, pastor. É aquilo que o senhor falava, é causa e efeito. Ah, eu abusei disso, eu abusei daquilo, e por isso que eu estou tendo esse problema de saúde. Bom, o que eu preciso fazer? Ir diante de Deus e pedir perdão a Ele. Me arrepender. Senhor, o Senhor me perdoa, porque como eu falava há pouco, o Senhor me deu uma máquina tão poderosa e eu não cuidei direito. Eu abusei de algumas coisas, não tratei o corpo como deveria, agora ele está enfermo. Meu Deus, me perdoa, me dá sabedoria para a partir de hoje fazer a coisa certa. Cuidar do meu corpo como ele merece. Amém? Afinal de contas, ele não é meu. E aquilo que não é nosso, a gente cuida mais do que o que é nosso. Pelo menos deveria. Amém? Entende? Agora, beleza, se há essa possibilidade, então que eu peço perdão a Deus, que eu me arrependa. Agora, não, pastor, não é essa situação. Então eu tenho que entender que são duas coisas. E que eu pedi perdão a Deus, me arrependi, creio que Deus me perdoou, então eu tenho que me dirigir ali àquela doença, me dirigir àquele problema, falando a Ele, ou doença, ou dor de cabeça. Não foi o que Jesus fez, gente? Ou dor de cabeça, você vai sair da minha cabeça em nome de Jesus. Ou caroço, ou enfermidade, você vai embora em nome de Jesus. Você não vai ficar na minha vida. Eu preciso crer nisso. Eu preciso ter essa visão, porque senão eu olho tudo de uma forma natural. Aí eu acordo de manhã, corpo pesado, aquela dor assim. Ai. E aí eu já digo, acho que eu vou ficar doente, viu? Olha aí. Eu acho que o tempo mudou, mas também toda hora fica mudando o clima aqui, uma hora tá quente, outra hora tá frio. A gente fica doente mesmo. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque eu logo quero achar uma explicação natural. Eu simplesmente abraço aquilo e sequer eu cogito a possibilidade daquilo ser um ataque maligno. E sequer eu olho para aquilo com esse olhar dizendo, não, em nome de Jesus Cristo. O gripe que está querendo entrar no meu corpo, você vai sair. Meu irmão, presta atenção. Presta atenção. Jesus, com as suas palavras, repreendeu a febre e essa deixou. Eliseu, com as suas palavras, diz, a lepra de Naamã se pegue a ti e a tua descendência. E a lepra entrou. Eu até brincava de manhã, a lepra já estava deitada lá, assim, ó, na rede, com as pernas para cima e tal. Eu disse, não, agora saindo na mão, vou tirar um pouquinho de férias, aí depois eu ataco alguém. E daqui a pouco, quando Eliseu falava, diz, o quê? Opa, já, vamos trabalhar. E por que eu estou falando isso? Meu irmão, cuidado com as suas palavras. Porque as nossas palavras tiram uma doença, uma enfermidade do nosso corpo. Como as nossas palavras colocam uma doença e uma enfermidade no nosso corpo, ou no corpo de alguém até. E isso é coisa muito séria. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Na quarta-feira, quando acabou o culto, o irmão Alexandre veio falar comigo e ele falou algo interessante. Ele dizia assim, pastor, o senhor estava falando aí das palavras, eu estava pregando sobre isso. Na verdade, eu venho falando sobre as palavras já faz algumas semanas, pelo menos na quarta-feira. E aí ele disse assim, eu ouvi uma história interessante do Kenneth Hagin. Ele falou que certa ocasião chegou uma irmã para ele e falou assim, irmão Hagin, por que eu não fico curada? Ele respondeu, porque você está falando que não é curada. Amém? Simples assim. E não é verdade? Olha só, essa irmã provavelmente vira e mexe, dizia, eu não sei por que eu não sou curada, eu vou para a igreja,
Eu oro, eu recebo a oração em posição de mãos. Poxa vida, eu não sei o que está acontecendo, que eu não sou curada. E Reagan diz, sabe por que você não é curada? Porque você está falando que não é curada. Muda a conversa, muda o disco. Você crê no que a Bíblia diz? Ai, pastor, eu creio. Então a Bíblia diz que nós fomos sarados pelas feridas de Jesus. Então eu não tenho que me questionar por que eu não sou curado. Não, eu tenho que começar a declarar crendo, eu estou curado. Mas quantas vezes nós abrimos a nossa boca para confessar que a gente está doente, que a gente está mal, ai, que eu tenho esse problema de saúde, que eu tenho aquele outro. Aí às vezes a pessoa chega aqui para mim e diz assim, pastor, ora pela minha diabetes. Não é assim? Ora pela minha diabetes. Mas você quer que eu ore por quê? Por ela, né? Não, pastor, eu quero, ora para eu ficar curado, mas não dá. Por que não? Porque ela é a tua diabetes. Ai, pastor, a minha dor de cabeça voltou. Mas claro que voltou, ela é tua. Como é que não vai voltar? Você está entendendo em nome de Jesus? Então perceba como as nossas palavras podem estar dando legalidade a essa ação maligna entrar e agir na nossa vida. Aí o que é pior? A gente olha para aquilo com um olhar tão somente natural. E a doença é algo natural? Sim. Mas que, como estamos vendo, tem um aspecto também espiritual. Mas a gente só consegue olhar o lado natural e dizer, ai, é esse problema, não adianta e tal. E que em nome de Jesus Cristo nós possamos entender essas verdades. Olhar para aquela doença como ela é e mandar aquele mal embora. Eu dava um exemplo aqui do que aconteceu uma certa ocasião, quando eu fui pastor em Colombo. E a gente estava fazendo um propósito, uma campanha, baseado naquele texto que Jesus manda os demônios saírem do endemoniado, e ele diz assim, olha, então permite que a gente entre nos porcos. E a Bíblia diz que Jesus permitiu, então os demônios vão e entram nos porcos, os demônios saem da vida daquele homem e entram nos porcos. Baseado naquela palavra, a gente fazia um propósito, na verdade, eu acredito que todas as igrejas fizeram na época, eu estava em Colombo nessa ocasião, e a gente pedia para as pessoas levarem uma garrafa com água, não tem aqui nada, um copinho, tem aqui o do álcool, uma garrafa com água, garrafa qualquer, podia ser 2 litros, podia ser de 600, uma garrafa PET com água. E na hora da oração, a gente fazia aquilo que a gente chamava da oração da transferência. E dizia, assim como Jesus, o demônio saiu dele, entrou nos porcos, então essa doença vai sair desta pessoa e entrar nessa garrafa com água. Meu irmão, na época, a gente foi alvo de muita zombaria. Hoje eu falando isso, eu sei que vai ter um monte de gente. Esses crentes mesmo é brincadeira. Agora uma doença vai sair de alguém entrar numa garrafa com água. Esse pessoal é louco mesmo. Você está entendendo? Agora pergunte para as pessoas que foram curadas o que elas pensavam, o que elas achavam. Verdade, pode ser loucura. Só sei que toda semana, todos os dias a gente estava colhendo testemunhos. E aí, a gente recolhia aquelas garrafas d'água, eu costumava colocar na frente do altar aquelas garrafas, no final do dia, reunia com os obreiros, a gente ia abrindo aquelas garrafas, debaixo da oração, ia virando ali, né, no esgoto, né, na privada, que aí ia para o esgoto ali, que esse mal nunca mais volte na vida da pessoa e tal, e assim por diante. Então, aquele dia, o banheiro ficava assim, não é onde é a igreja hoje, era um salão bem pequenininho, na verdade, na minha época. Então, lá no Alto Maracanã, então tinha um banheirinho assim à esquerda do altar. Eu estava ali,
Os obreiros iam trazendo as garrafas e tal, eu ia abrindo as garrafas e derramando. As garrafas ficaram o dia inteiro ali. A maioria das garrafas transparentes, não dá para ver bem a água dentro, completamente transparente. Ficaram ali, ninguém observou, ninguém notou nada. Os obreiros foram lá, pegaram as garrafas, trouxeram, entregaram, também não viu nada. Eu peguei a garrafa, já tinha feito isso com várias outras, quando peguei uma delas, abri a tampa e comecei a virar. Quando eu comecei a derramar, eu olho na garrafa e levo um susto. Porque eu vejo algo dentro da garrafa. E aí, eu parei de derramar para ver o que era aquilo. E era uma bola de carne, mais ou menos desse tamanho assim. Eu lembro que ela era um pouco compridinha assim, uma raiz grande para um lado, uma raiz grande para o outro, e várias outras raízes saindo dela. Então um negócio bastante feio. E eu levei um susto e tal, e eu falei para os obreiros, o que é isso aqui? Eles olharam e falaram, não sei, eu acabei de trazer a garrafa, eu não vi isso. Eu falei, mas eu também não vi, acabei de pegar a garrafa na mão. Quando eu abri a garrafa, comecei a virar, aquilo de alguma forma, não me pergunte como, se materializou ali. Eu não sei se foi simplesmente para a gente crer ainda mais, né? Que imagine na injeção de fé, né? Mas o que foi? E aí todo mundo ficou espantado, assustado, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei, olha gente, olhando aqui, e mais uma vez eu falo, não sou médico, não conheço, mas as imagens que a gente vê que o pessoal reproduz é muito semelhante a uma imagem de um câncer, com as suas raízes ali. Eu não me recordo se alguém especificamente naquele dia ter contado um testemunho sobre isso. Mas várias pessoas testemunham, uma dor saiu, um mal saiu, um mal-estar, não sei o que e tal e tal. Então alguém ali provavelmente estivesse com um câncer. E aí o pastor na hora da oração diz, o mal que está nessa vida, o câncer, ou doença, ou enfermidade, em nome de Jesus eu estou dando a ordem, você vai sair desse corpo agora, e você vai passar por essa água. Alguém vai chamar de louco, repito, vai zombar. Mas não foi o que aconteceu? Amém, igreja? Então aquela bola de carne teve a capacidade de, e no caso era eu, então teve a capacidade de me ouvir, dando a ordem em nome de Jesus, sair do corpo daquela pessoa, como foi ordenado, e entrar naquela garrafa. E o mais interessante, que isso no momento não foi visível, só no momento de jogar água lá. Né? Pena que, né, não, eu ia falar que não tinha celular e tal, mas daí vocês vão achar que eu sou velho, né? Mas, bom, isso faz quase 20 anos atrás, quase não, fazem 20 anos, foi a primeira igreja mesmo que eu pastoreei, foi lá, tinha pastoreado alguns outros trabalhos, mas a primeira igreja mesmo foi lá, então eu tinha 18 anos, não, 18 para 19, por ali, e então praticamente 20 anos atrás. Mas não tinha, né, tirar foto, que hoje em dia tudo a gente puxa, deixa eu bater foto assim, e tal, e não, então todo mundo se espantou, daí quando a gente entendeu, começamos a louvar a Deus ali por aquilo que Deus fez, eu fui lá e terminei de jogar, caiu aquilo lá também no vaso, demos descarga e pronto, depois eu contei para a igreja, né, apenas ali aquilo que havia acontecido, mas só quem viu mesmo foram os obreiros que estavam junto comigo ali naquele dia. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é, nós precisamos olhar para a doença, seja um câncer, seja uma febre, seja uma bactéria, seja um vírus, seja o que for, com esses olhos, com esse olhar. Há um ataque que muitas vezes é natural? Sim, mas nós precisamos entender que há também um elemento espiritual. E hoje eu quero orar com vocês e nós vamos começar a oração pedindo perdão a Deus. Deus, me perdoe, né, se eu
não cuidei bem no meu corpo. Quem sabe se desenvolveu algum tipo de problema de saúde, porque eu não me cuidei. Então me perdoe, Deus, e me dá sabedoria para a partir de hoje eu fazer a coisa certa. Agora, eu vou me levantar contra a doença, contra a enfermidade, contra o mal, e vou mandar esse mal embora da minha vida. É isso que nós vamos fazer agora. Amém? Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.